Ok, então vamos falar um pouco sobre Event Handling. Pode soar um pouco básico esse assunto para qualquer front-end, mas a real é que Event Handling é muito mais do que só um evento de clique, um evento de mouse over, enfim, tem vários eventos e existe um fundamento por trás de Event Handling que eu acredito que seja muito importante a gente dominar e entender, né? Que é a questão do propagation, né? Tem dois tipos, o event bubbling ou o event capturing. O default é o event bubbling, que geralmente nós usamos. Então, eu vou ler aqui a definição, a gente vai também dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Eu criei um projetinho aqui com a ajuda da IA para a gente estudar um pouquinho mais a fundo esse assunto, ver mais alguns exemplos. E, bom, é isso. Vou ler em inglês aqui mesmo. Acho que dá pra gente, qualquer programador, entender aí. É, então vamos lá. Event bubbling or event capturing. There are two ways of event propagation in HTML DOM, bubbling and capturing. Event propagation is a way of defining the element order when an event occurs. E aí, por exemplo, aqui a gente começa a ter uma ideia melhor do que isso tudo significa. If we have a P paragraph element inside a div element and the user clicks on the P element, which element's click event should be handled first? Então, em bubbling, que é o default, the innermost element's event is handled first and then the outer. Ou seja, né, primeiro o P, o parágrafo, e depois o propagation vai para div, né? É por conta de coisas como isso aqui que existe o stop propagation, né? Quando a gente usa aquele event.stop propagation, é exatamente para parar a propagação, por exemplo, de um evento de clique, né? Nesse exemplo aqui que ele está dando, vamos dizer que eu cliquei num parágrafo que está dentro da div, para que a gente pare a propagação desse evento para os demais itens de HTML que estiverem acima, né, desse parágrafo, a gente usa o stop propagation, né? E, bom, o importante aqui a ter em mente é que o default é o bubbling, e no bubbling o que acontece é isso aqui, eu vou ler de novo. In bubbling, the innermost element's event is handled first, and then the outer. Ou seja, the paragraph element's click event is handled first, then the div element's click event, que é a div que está embrulhando ali, wrapping o parágrafo, né? Continuando a leitura aqui, in capturing the outermost element's event is handled first, and then the inner. Ou seja, nesse caso, mesmo que a gente clicar no parágrafo que está dentro da div, ele vai primeiro, né, ir para div, vai lidar com o clique na div pai desse parágrafo e depois ele vai parar no parágrafo, né? Ele vai lidar com o evento de clique no parágrafo em si, né? Então, the div elements, então continuando aqui a leitura, the div elements click event will be handled first and then the paragraph elements click event. Continuando a leitura, with the advent lister method, you can specify the propagation type by using user capture parameter. Então, a gente usa, né, bastante o advent listener, então todo mundo já está acostumado a usar o event, seguido de uma function, e aí temos um terceiro argumento, que o default é false, que indica que o event, o use capture aqui, né, ou seja, o propagation é bubbling,
só que dá para você passar um true, né? É um booleano basicamente o terceiro argumento. E aí se você passar o true, você vai estar usando o propagation capturing, né? Então tá aqui, ó, the default value is false, which will use the bubbling propagation. When the value is set to true, the event uses the capturing propagation. Então aqui tem, é isso, é só isso, a leitura. E aqui temos o exemplo. Então vamos ver aqui no exemplo. Aqui, essa primeira div com esse parágrafo aqui é um exemplo de bubbling. E aqui embaixo o capturing. Então você tem um event listener apontando para o parágrafo e outro event listener de click também, né, apontando para a div py, que seria essa div orange aqui, essa div laranja. Então, qual que vai ser lidado primeiro? Nesse caso aqui, como a gente está usando o bubbling, ou seja, o terceiro argumento aqui do advent listener é o false, que é o default. Então ele vai primeiro pegar o parágrafo, né? Ou seja, ele vai primeiro pegar o evento de clique do parágrafo, que é esse aqui. E depois ele vai propagar, né? Ele vai continuar, ou seja, ele vai capturar esse evento aqui, que é o clique na div nesse caso, né? Também. Então, e lembrando que em cada clique aqui ele vai disparar um alert, que é para de exemplo aqui, né? Então, cliquei aqui, ele veio primeiro ele executou primeiro esse aqui e depois ele vai para esse segundo aqui, que é o da div, né? É basicamente a div, ou seja, o outermost elements event, né? Que nem a gente leu na doc lá. Agora quando a gente muda para esses dois aqui embaixo, ó, que agora o terceiro argumento é true, aqui no advent listener, ou seja, a gente vai estar usando aqui o capturing, aí é exatamente o contrário, né? A gente tem um evento tanto no parágrafo quanto na div laranja, só que agora ele, por conta de estar usando o capturing, ele vai executar primeiro o outermost elements event, né? Ou seja, ele vai primeiro capturar, ele vai primeiro fazer o trigger ali no elemento de fora, né? No elemento mais mais fora, né? Que foi clicado, vamos dizer assim. É meio embaçado às vezes traduzir, mas enfim, no outermost elements event, né? Que nem tá lá na doc. Então tá aqui, ó. Primeiro ele executou esse aqui, portanto, que é a div py, e depois ele foi para a div de dentro, que seria o parágrafo, né? Ele veio para esse branco aqui. Então, é basicamente isso. Tá? Esse exemplo aqui é um exemplo bem simples do W3 Schools, que diz bem sobre isso. Agora, eu pedi a ajuda da IA para gerar essa aplicaçãozinha aqui, para a gente ver isso em prática, com um outro exemplo. Eu pedi até para gerar um exercício aqui. Então vamos lá. Ele gerou a versão quebrada e a versão consertada, vamos dizer assim. Vamos executar a bug version. Aqui na bug version, o que acontece? Quando eu dou um open modal e eu clico fora, ele fecha o modal. Isso aqui era esperado. O que não seria esperado, que está com o bug aqui, é eu clicar aqui dentro e aí ele fechar também. Por que isso está acontecendo? Se a gente for ver aqui no código, enfim, não precisa ir linha por linha aqui, a IA também gera muita coisa, né? Como vocês sabem, a IA acaba gerando muito código para fazer às vezes uma coisa simples. Mas enfim, se a gente vem aqui para o Advent Listener, né? Pro evento que está escutando os meus cliques aqui na tela, ó, ele basicamente foi adicionado um evento de clique no documento inteiro, né? No document mesmo, né? Na DOM inteira aqui da página. Para quê? Para capturar, se o modal estiver aberto, ele dá um close modal. Basicamente é isso. E por que foi feito assim meio que um evento de clique globalmente, né? A ideia, bom, numa aplicação real a gente não faria assim, né? Para fechar o modal
tipo, capturar todos os cliques. Foi meio que mal feito isso aqui, né? Mas enfim, foi feito pela IA, tá tudo bem. Serve para fins de propósito, né? De propósito de estudo. A ideia era o que? Ao clicar aqui fora do modal, ele fechar o modal, né? Basicamente por isso. Só que do jeito que foi codado isso aqui, passando o true aqui como terceiro argumento do Advent Listener, ou seja, o propagation nesse caso é capturing. Do jeito que foi feito isso aqui, ele também fecha o modal, você clica aqui dentro do modal, né? Aí você pode pensar assim, pô, então esse if aqui não está funcionando, né? Sim e não, né? O que acontece? Quando o modal está aberto, aqui tem alguma aqui, ó, nessa função openModal, ele basicamente muda essa variável global para true. E aqui nesse evento ele verifica se está aberto. Se estiver aberto, ele fecha, né? E, né, é isso. Agora, por que isso não está funcionando quando eu clico aqui dentro do modal? Né? Qual que é o problema? Ele deveria funcionar só quando clica aqui fora, né? Então, uma forma de... Por que isso está acontecendo, né? Tipo, como que eu posso explicar? Uma forma de resolver isso, que foi, se a gente vir nesse outro JS aqui, uma forma de resolver isso seria melhorando esse if. Ele vai verificar se o target que eu estou clicando é diferente do ID da div, né, que pai do modal, né? Se for diferente, aí o que acontece? Significa que o usuário está clicando em algum lugar que é fora da div, né? Ele está clicando aqui no overlay, por exemplo. Então, isso aqui por si só já resolve, né? Mas esse exercício aqui não explica o porquê que, tipo assim, a gente poderia também consertar esse erro mudando de repente essa abordagem aqui do propagation, né? Do tipo de propagation que a gente está usando para esse Advent Listener, né? Então aqui embaixo tem uma explicação de outras formas de mudar, de consertar esse problema, né? Aqui na versão consertada da IA foi só uma questão de mexer aqui no if, mas poderia ser algo diferente. Então aqui a gente tem um pouquinho mais de debug explanation, né? Então vamos ler isso aqui, que eu acho que vai complementar o que a gente viu naquele outro exercício lá do W3 Schools, tá? When you click the save button, here is what happens. Capture phase, top to down. Document listener runs first. Por quê? Porque o capture está true, aquele terceiro argumento lá do Advent Listener, né? O propagation está como capturing, né? Ou seja, ele vem do from the top to the bottom, né? Tipo top down, né? Ele vai executando, tipo assim, do primeiro tag HTML que a gente tem no documento para baixo, vamos dizer assim. Depois, sys modal is open e close it, né? This happens before the button's handlers even run. Olha só isso aqui já tem uma informação importante. This happens before the button's handlers even run. E aí depois a gente tem o item 2 aqui, target face. Aí tem o save button handler. O que é esse save button handler? É um outro evento que foi feito aqui, ó, aqui, ó. Esse outro Advent Listener é para esse botão aqui, ó, para esse save changes aqui, tá? Esse segundo Advent Listener. E nesse botão aqui a gente tem inclusive o stop propagation.
to prevent backdrop click from firing, né? Só que esse event stop propagation meio que tanto faz, ele não precisaria nem estar aqui, porque na verdade nesse caso aqui sim, porque aqui a gente não está passando o argumento true aqui, né? Não, faz sentido ele estar aí sim, esquece que eu falei. Continuando a leitura aqui embaixo. Cause stop propagation, but too late. Aqui que está o pulo do gato para a gente entender tudo que eu estou tentando explicar, né? Com relação ao tipo de propagation, a diferença entre o capturing e o bubbling, né? Cause stop propagation, aquele que eu acabei de mostrar lá em cima, but too late. Document already run. E aí save count increments. Enfim, eu nem vou terminar de ler. Eu acho que só isso aqui já... Vamos entender esse ponto e aí já dá para terminar o exercício, né? Qual que é o ponto aqui? Basicamente nessa versão bugada aqui que eu estou rodando do JS, mesmo que eu clico aqui no botão Save Changes e eu dou um Stop Propagation, o Stop Propagation tipo não tá fazendo nada. Por quê? Porque do jeito que está codado esse primeiro evento aqui em cima, aqui ó, do jeito que foi codado esse primeiro evento de clique aqui, o que acontece? Ele é executado anyway, por conta desse true aqui. Porque o JavaScript, nesse caso aqui, ele vai olhar para o evento, para qualquer clique que está acontecendo, e não vai dar tempo dele meio que parar no Stop Propagation daquele botão, que é esse segundo, esse que está aqui embaixo, né? Ele não vai parar aqui, mesmo que o usuário clique nesse botão. Por quê? Ele já vai executar esse aqui anyway. Por conta desse true. Porque ele vai olhar primeiro, portanto, como o propagation é o capturing, que é meio que from the top to the bottom, vamos imaginar assim, esse capturing, ele vai executar isso aqui primeiro. O stop propagation não vai ter nenhum sentido, ele simplesmente não vai ligar para isso e vai executar o que está aqui dentro anyway, né? Então é por isso que quando eu venho aqui e eu clico em Save Changes, ele fecha, né? Porque ele vai sempre executar isso aqui primeiro, mesmo com o Stop Propagation aqui embaixo, né? Nessa versão aqui, vamos agora vir aqui no HTML e mudar o JS. Vamos usar a versão... Opa, comi bola. Fixed Version aqui. Nesse aqui, primeiro que a gente tem isso aqui, né? Isso aqui já prevê... Isso aqui já é a solução, uma das soluções. Tem outras também, mas essa aqui é uma das soluções. Que é basicamente verificar pelo Event Target se eu estou clicando dentro do modal ou não. Se eu estiver clicando dentro do modal, mesmo que por conta aqui do terceiro argumento do Advent Listener ser true, ou seja, vai ser o propagation do tipo capturing e tal, então ele vai executar o que está aqui primeiro, no matter what, né? Por conta dessa melhoria no if, ele já para de ocorrer aquele bug, né? De fechar o modal, mesmo se eu estiver clicando em alguma coisa dentro do modal, inclusive no botão de Save Document. Mas teria uma outra forma de solucionar esse problema também. Aí aqui a IA até deu algumas soluções, né? Solução 1, Implemented Above, que é isso aqui, ó, que eu já expliquei, só uma melhoria no if. E aí tem a solução 2, que é a que está comentada. Aqui, ó.
que é o que eu estava mais ou menos tentando explicar até então. Solução 2. Add a capturing listener to the button that stops propagation before the document listener even runs. O que não está acontecendo porque aquele primeiro listener lá está como capturing, né? Então ele está sempre sendo executado primeiro do que os outros. Então aquele stop propagation lá não faz nada. Né? This works because capture goes from top to bottom. Então primeiro ele vai no document, ele vai tipo na tag HTML, que é a maior tag que tem, vamos dizer assim, a tag mais pai. Depois vai pro body, depois vai pro button. E aí, continuando, né? If buttons capture listener calls stop propagation, the event never reaches document listener. Né? É o que eu expliquei. Como a propagação tá from the top to the bottom, tipo, aquele stop propagation na real não faz nada. Ele faria alguma coisa se fosse from the bottom to the top, né? Ou seja, eu cliquei no botão, o stop propagation funcionaria porque, digamos que o advent listener desse evento de clique fosse o bubbling, que é o default. Nesse caso, o stop propagation funcionaria, porque ele não ia propagar do botão para os divs de cima, né? E aí, enfim, tem uma explicação um pouco mais detalhada que assim, aqui, né? Mas, basicamente, só para concluir, o que ele está explicando aqui é o seguinte. Aí eu vou voltar aqui para o exercício do W3 Schools e vou tentar explicar aqui o que ele está falando. É o seguinte, ó. Basicamente, aqui no bubbling, quando eu clico, primeiro é executado o P, depois o orange, né, que é a div pi do P, certo? Se eu vim aqui no P e der um stop propagation, então eu vou adicionar aqui o código, vou colocar aqui vou até copiar aqui, ó, stop propagation, e der um run aqui, vamos lá, ele executou o P, não executou o orange, né, esse segundo aqui. Por quê? Porque agora o stop propagation funcionou. Ele parou a propagação, ele não deixou o evento de clique, ele só funcionou para o P. Ele não veio para esse aqui, tipo, por mais que eu cliquei dentro dessa div também, mas ele parou de propagar, entendeu? Tipo, ele não deixou isso acontecer, isso aqui parou. Tipo, a propagação do meu clique parou no parágrafo. E ponto. Foi isso que aconteceu aqui. Mas por que também? Porque a gente está aqui passando o false no terceiro argumento aqui do advent listener. E a propagação, portanto, é from the bottom to the top, né? Ou seja, do parágrafo para os HTMLs pi, vamos dizer assim, né? Ou seja, a propagação, né, que iria dessa div filha, desse parágrafo, que é um elemento filho dessa div laranja, então ela parou de fato no P. Ela não propagou para o HTML, para as tags HTML pi, vamos dizer assim. Ela não propagou para o orange, basicamente, para a div laranja. Agora, quando a gente vem para cá, com o stop propagation sendo o capturing, ou seja, o terceiro argumento aqui do advent listener como true, isso não vai funcionar. Então, por exemplo, vou pôr aqui o stop propagation. No parágrafo também, mesma coisa, né? Vou dar um run aqui. Ó, isso não vai funcionar. Inclusive, ele executou primeiro o orange, depois veio pro white, né? Então, assim, esse stop propagation simplesmente não fez nada. Por quê? Porque, como a gente passou true aqui também, o que a cadeia de eventos fez aqui foi basicamente o que? Eu cliquei aqui, beleza, cliquei.
qual que eu vou verificar primeiro? Qual desses dois eventos eu vou verificar primeiro? Né? Aí, voltando para aquilo que a gente tinha lido na documentação. Como eu passei true aqui, né? Como eu passei que o propagation é o capturing ele vai fazer o que? Isso aqui, ó. In capturing, the outermost elements event is handled first. Ou seja, qual que é o outermost elements event? Nesse caso aqui do capture, é esse aqui. É a div mais par que tem, né? Quando eu clico aqui dentro. Tipo, não é o parágrafo, a div que será verificada primeiro, né? Vamos dizer assim. É a div py, é essa div laranja. Então ele foi direto para esse laranja, ou seja, esse stop propagation aqui não faz nada. Ele só vai fazer alguma coisa nesse exemplo aqui, nesse caso aqui, como a gente está passando true aqui. Esse stop propagation só vai funcionar se dentro desse parágrafo tivesse outros elementos, certo? E aí sim o stop propagation funcionaria, que é o que? Eu não ia propagar esse evento de clique para os elementos filhos desse parágrafo, nesse caso. Né? Bom, acho que é isso. Já está um vídeo longo aí, espero ter ajudado.